conhecer esse projeto, né? Então, para mim, é uma honra e uma alegria receber você. Então, o espaço é seu, fique à vontade, fale do que você quiser. Maravilha. Então, assim, você manda para... Quando a gente convida, né, o artista, a gente pede a biografia, né? Então, você está ali, tem a sua biografia, né? E a gente fala, ó, vamos receber a Mayra, né? Que é narradora de história, bibliotecária e poeta viajante. E aí, mas quem é Mayra por ela mesma? Ixi, perguntar a existência, né? Que é a Mayra por ela mesma. A Mayra é uma aprendidora. A Mayra é uma aprendidora, né? É um ser plural como o universo, que está na procura da vida, do espírito, da arte, das palavras, né? Sim. Acho que Mayra é uma buscadora da poesia e viajante. Eu acho que se posso falar Mayra por si mesma, Sim. nessa aprendidora, nessa búsqueda das viagens, o que me trouxeram até aqui, né? Então, sou apaixonada pela floresta, apaixonada pelo ginipapo, apaixonada por ler os fios, né? De Naine Kunai, que é como os indígenas maputa na Colômbia chamam a mãe floresta. Então, Mayra é isso, uma pessoa que gosta de palavras, de aninar com cantos e de estar nessa escuta permanente da vida. Muito bom. E essa paixão pela palavra? Eu, como poeta, né, eu gosto de sempre perguntar, né, como é que vem essa paixão pelas letras, pela palavra, né, que você é contadora de história, bibliotecária, então está com os livros, está com as palavras, com a narração, né? Como é que surge essa paixão pelas palavras? Esse presente eu se lo dou à minha mãe, a minha ancestralidade, né? Eu sou uma menina que crescia cunada em palavras, né? Aninada em palavras. Minha mãe lia para mim poemas quando eu estava na barriga. Cantava para mim quando eu nasci, ela cantava na cuna. Eu lembro dela, uma grande poeta, minha mãe, lá, narradora oral. E ela maninada, eu lembro dela me lendo poesia e eu via minha mãe assim como uma deusa, né? Assim, contando, eu ficava assim, lembranças de, sei lá, 3, 4 anos. E desde muito pequena minha mãe cultivou em minha arte. Vamos para teatro, vamos para pintura, tinha livros na casa, tinha histórias. Meu avô também era viajante poeta, meu pai, então vem de uma linhagem de poesia. E eu cresci na floresta da Colômbia, na floresta amazônica. Então, eu tive de muito pequena essa possibilidade de sentir a poesia do rio, por exemplo, né? Sentir a poesia das águas. Crescer comendo uma pupunha, um zapote. Então, acho que toda essa mistura que a poesia, que não é... Poesia não é só o que está escrito, poesia é essa leveza com que você olha a vida, se surpreender, né? Essa poesia, se comover. Então, acho que eu devo isso, é um dom que eu recebi pelos meus ancestrais. Eu estou caminhando esse presente que eles me entregaram. Certo. E isso é um pouco que a Mayra é nesta hora. E como é que dá essa conexão Colômbia e Brasil? Como é que surge, né? Como é que Mayra vem cair no Brasil, no Acre, né? Olha, como eu te falei, eu aprendi, agora gosto de viajar, né? Aí em 2017 a gente começou uma viagem de moto, eu estava com o que era meu namorado, e viramos de moto para viajar, né? Estávamos em uma moto, tocou ukulele, tocava violão, e a gente chegou a Peru, né? Fizemos um turnê por 6 países de moto, e chegamos a Peru a pegar a moto. A gente teve que fazer uma escolha, a gente volta para a Colômbia ou está a floresta amazônica, o Brasil. Mas aí, português, você não fala português, quase toda viajada fala espanhol. Brasil continental é outra língua, né? Mas a gente entrou porque os fios da vida estão prontos para a gente caminhar. E chegamos no Acre e encontramos área viva por coisas que estou escrevendo essa história agora, de como cheguei aqui, porque que minha vida mudou. Aqui, Acre mudou minha vida. A floresta amazônica, os indígenas Unicuim, Unixipá mudaram minha vida, né? E quando chego aqui, chego a área viva, né? Que é um espaço cultural ubicado, localizado na Transacreana, no quilômetro 36. E chegamos lá e eu encontro este espaço, pessoas amorosas, cuidadosas, artistas, defensores da floresta e que partilhavam as medicinas na procura da comunidade. E fiquei, nossa, eu vou ficar por aqui. Mas eu tinha que ir embora porque uma colombiana que tinha um tempo limite. E a vida me trouxe de novo, mas essa é outra história. Como todo contador de histórias, sempre tem outra história. Muito bom, muito bom. Seja bem-vinda ao nosso Acre, né? A nossa Rio Branco. Então, assim, é uma terra que cada dia eu me encanto por essa terra, né? Eu sou acriano e cada dia eu me encanto com a beleza, com a fauna, com a flora, né? Com as nossas histórias e histórias do nosso povo. Então, assim, é muito encantador.
E a Colômbia, assim, eu tenho também, assim, muito apreço pela Colômbia, pelo povo colombiano, né? Apesar de não conhecer, mas de conhecer, né, pelos livros, pelas letras, né? Então, um povo também muito, né, caliente, muito, um povo muito, como é que eu posso dizer, carismático, né? Então, assim, poxa, é uma alegria receber você aqui. Então, vamos falar um pouco mais do projeto, né? Esse projeto, né, que o Magno falou, do projeto, estamos com um projeto tal, e aí eu falei, poxa, vamos conhecer esse projeto, né? Vamos apresentar o projeto? Vamos apresentar o projeto. Então, isso foi em 2019, né, que eu cheguei aqui, no Acre. Sim. Aí eu fui, aí 3 anos depois, voltei, mas já voltei sozinha, né? Eu voltei lá na casa de Magno, né? Magno Arcouro, na Tusbá, ele é um artesano que faz arte com borracha, né? E então, voltei aqui, fiquei um mês, a gente ficou amigo, a gente começou uma história. E 3 anos depois, a gente decide escrever um projeto. Ele, né? Ele faz uma oferenda. E escreveu um projeto chamado Literatura Opera Copaíba, que é mediação de leituras e linguagens artísticas desde literaturas indígenas e acreadas. E ele escreveu esse projeto. Lá por 2022, mais ou menos, uma sementinha. A gente deixou aí, mas as sementinhas se cultivam e se cuidam, né? A gente cuidou. E em 2023 a gente conseguiu a financiação da Lei Paulo Gustavo, através da FEM, para fazer esse projeto na área viva, né? Só que aí havia suas voltas, eu não consegui vir em 2023, mas consegui chegar agora em janeiro, né? Peguei um voo direto, falei, eu vou. E aí a gente começou. Então, esta imagem é o cartaz do projeto, que é feito por Chay Clementino, um artista acreano, que é um ilustrador incrível. E este projeto tenta trazer um pouco essa essência do que a gente quer compartilhar. Então, tem esta copaíba, né, que é uma das árvores mais sagradas da floresta amazônica. É uma árvore que cura, uma essência que cura, né, ele trouxe aqui o óleo, para as feridas do corpo, para gastrites, para muitas doenças. E aqui está um pouco, né, tudo que esse projeto traz. Então, temos a música, Magno, além de ser artesano, toca o didgeridoo, que é um instrumento que agora vocês vão conhecer um pouquinho. Temos a tecelagem das mulheres indígenas que estão agora lá. Temos a Croácia, aqui temos o grande cipó, né, o nishipá, que é a medicina da floresta, a gioja, e os livros pendurados. A gente quis trazer esta imagem porque a gente compreende que a leitura vai além do livro, além do código. A leitura é a leitura do que está vivo. Você tem que aprender a ler e a sentir. E aí a gente está desde fevereiro trabalhando nas escolas da zona rural, na escola Irene Dantas, na escola Cláudio Augusto, no IFAC e no Espaço Área Viva, desenvolvendo esse projeto. Então, são oficinas onde convidamos artistas com diferentes linguagens. Então, veio um moço de Cobija, Nelson, a fazer teatro, Rodolfo Minari fez uma oficina com música, criação musical, Dona Zenaide nos partilhou uma oficina de parteria e de cordel, e como é que ela faz uma música para cada criança, e Magno tocou didgeridoo. Então, é uma mistura, né, de muita vida, e é isso que a gente está fazendo agora, financiado por muitas pessoas, que aí depois posso contar para vocês quem são essas pessoas. Certo. Eu tive o prazer de receber a dona Zenaide, que também é maravilhosa, né? Zenaide, Rodolfo, toda essa galera. Poxa, acho que é um projeto muito lindo e potente, né? Porque abrange várias linguagens, né? Então, vai perpassando várias linguagens, vários artistas, é muito potente, né? E além disso, que foi um programa, esse projeto foi pensado para fazer na área viva, né? Que, como falei, é um espaço cultural localizado na Transacreana, só que aqui, como era temporada de chuvas, e aí chega um perrengue, que é ser professor, artista, arte educador na Amazônia em temporada de chuvas. Você pode ensinar na cidade, mas te convido a ir com a gente a ensinar na Transacreana no mato. Você tem que atravessar uma trilha cheia de lama, tem que acordar, pedir para os deuses que não amanheça chovendo, porque você tem que pegar seu violão, seu ukelele, seu didgeridoo, sua mala com livro, pegar sua mala e sair por uma trilha, 1,5 km, choviscando-se na lama. Então, esse projeto nasceu para estar feito lá. Sim. Já estamos começando a fazer oficinas na área viva, vocês são convidados a conhecer, é um espaço muito potente. E os parceiros, Juliano e Magno, fazem uma defesa ambiental muito forte, né? Então, desde aí é que surge Literatura Opera Copaíba. Correto. E aí que eu ia perguntar para você, como é que faz, quem está acompanhando a gente agora, e aí quer, poxa, eu queria conhecer, né, a área viva, como é que faz? Tem ali um Instagram, tem uma programação, como eu consigo chegar lá e participar da programação da área viva?
Perfeito. Nesse momento, ela eu tenho um Instagram, está começando de novo porque tem 20 anos, né, de atuação, né? 20 anos com teatro de rua, com teatro da floresta, com danças, com outras. Agora, acredito que já vai ser escolhida como um ponto de cultura, porque tem essa trajetória, e a gente está começando a fazer essa reativação dessas atividades. Mas se vocês querem conhecer, é só entrar em contato pelo Instagram, que é raya al piso, área viva, não sei como se fala essa raya que é no chão, sei lá em português como é, me perdoem, área viva. E é só escrever, né? Também está o Instagram da Botica de Palavras, que é o projeto que a gente tem, e de Natus Bag, que é o projeto de Magno, que faz, como falei, bolsas com couro vegetal. Então, é só entrar em contato, mas a gente já está começando agora a fazer, a aprimorar, né? Uma programação cultural, mas tem trilhas todo o tempo, com Destino Acre, um parceiro, com Thalita de Destino Acre, uma parceira da Área Viva. E eles geralmente estão programando visitas para Área Viva para fazer a trilha Xaná, que é uma trilha para conhecer um árvore de cumaru, uma ceiba enorme, uma samaúma enorme. Então a gente está agora aprimorando o nosso projeto, mas sempre está aberto, é só enviar mensagem, pegar um ônibus transacreana, descer no quilômetro 36, ramal História Encantada, porque olha o nome, História Encantada, na APA Igarapé São Francisco, é uma área de proteção ambiental, área viva, está localizada numa APA. Né? Então, é você se conectar com a floresta, mas além de se conectar com a floresta, é ver o trabalho das pessoas que defendem a floresta. Essas pessoas estão fazendo brigada contra incêndios há anos, por conta delas, sem ajuda nenhuma, entendeu? Então, vão lá no mato, pegam o trabalho comunitário e defendem as queimas na época que criminosos desmatam. Então, você não somente vai conectar com a floresta, sino vai conectar com pessoas que entregam sua vida pela floresta de fato. Você morar no mato é muito poético falar, mas o dia a dia é uma luta. E tem essas pessoas que fazem arte, que defendem de queimadas, que plantam, que têm trabalho comunitário, que fazem música, que têm educação ambiental. Essas são coisas que a gente precisa conhecer e apoiar e se deixar encantar por essa luta. Certo. Então, uma pergunta aqui, né? Por que desenvolver um projeto de formação de leitura a partir das literaturas indígenas e acrianas? Então, é isso. A gente percebe aqui no Brasil, né? No Brasil não, na mídia geral, muito preconceito também que tem sobre as literaturas de cânon, né? Que pode ser lido e que não se lê, né? Que a gente está tendo no Brasil e na Colômbia, no caso, um movimento de literaturas indígenas muito grande. Muitas autoras, escritores que estão tendo uma proliferação muito grande dessas literaturas. Então, por que a literatura indígena? Estamos em um estado do Brasil que tem muitos povos originários que estão produzindo diversas artes textuais, grafismos, desenhos, livros. Então, as pessoas precisam conhecer que tem essas populações aqui que estão produzindo uma literatura, né? E acreanas, porque a Acre tem grandes artistas, né? Não somente, eu nunca li Hélio Melo, mas vamos falar de Rodolfo Minari. Sou músico, mas também é poeta, né? Tem a Ana Senay, tem David Menezes, né? Tem a Tânia da Biblioteca Itinerante, que também faz. Então, a gente precisa levar essas escolas esse conhecimento do que é próprio. E que a gente está na floresta, né? Tem uma literatura que se gera. Vamos conhecer eles. Os professores nas escolas não conhecem, né? Então, vamos trabalhar literaturas indígenas. Vamos convidar grupos indígenas a estar em rodas de conversa nas escolas. A gente, no projeto, está trabalhando com uma família Runicuim, que vem do Alto Rio Purus, que está morando agora na Área Viva, né? Lideradas por el Pajé Edivaldo. E eles já estão indo às escolas a fazer oficinas com a gente. Então, a gente tece esse paneiro juntos. Os professores ficam assombrados, porque, olha, como é que eu trabalho literatura indígena? Vamos desenhar com urucu na cara? Vamos fazer fantasia? Não. Convida as pessoas e vamos bater um papo. Se você não sabe, vamos falar, vamos aprender juntos, né? Então, por isso que a gente fez esse foco. Porque também, assim, vem de um projeto, de um processo de pesquisa de muitos anos, mas de valorizar a literatura da terra, né? A literatura da floresta. Sim. E esse projeto, para acontecer, com certeza tem que ter parceria, né? E como é que é os parceiros? Tem parceria? É vocês por vocês ou tem os parceiros externos que vêm e apoiam? Como é que é? Então, primeiramente, a gente conseguiu no projeto pela Lei Paulo Gustavo, então tem esse financiamento, mas isso é uma parte, né? Então, o que a gente faz? A gente foi para a biblioteca, sempre você tem que ir para a biblioteca, porque a biblioteca é das poucas instituições públicas que ainda estão para o serviço de todo mundo. Então, a gente foi à biblioteca, cheguei de Colômbia, al terceiro dia, Magno, para a biblioteca.
A gente só queria pedir 3, 4 livros prestados, mas aí começamos a falar e falaram, não, olha, a gente tem um programa de biblioteca itinerante, que coordena a Tânia, lá na Biblioteca Estadual do Acre. E aí a gente falou com a Tânia, com a Paula, falaram, fazendo um ofício, falei pra gente, e aí a Tânia tá fazendo oficinas com a gente agora. Aí também fiz uma parceria com o IFAC, aí o IFAC empresta os ônibus, vai pegar a gente na Transacreana, leva a gente para lá. A gente tem parceria com Rodolfo Minari, com Três Serpentes, né, que também ajuda a gente. Área Bio, então a SEMA tem também colaborado. Então é isso, né? E falando com os amigos, olha, tem esse projeto aqui, dá uma mão aqui, vamos pegar uma caixuma, entendeu? É colaboração, é apoio mútuo. Nada disso que a gente faz é possível sem apoio mútuo, que é o que ensina a floresta. Ninguém pode sozinho. É uma construção coletiva, né, para acontecer. É um paneiro coletivo, tudo acontece pelo apoio mútuo. Então, assim é que tem sido um pouco o caminho da literatura para a Copaíba. Estamos concluindo. A gente vai terminar o 26 de abril já. O 23 de abril temos um convite para a Biblioteca Municipal, no dia do livro. Tânia convidou o projeto para fazer um bate-papo às 9 da manhã. A gente vai estar lá, então vocês podem estar ligados aí na página do Instagram da biblioteca, porque vamos levar um pouco a mostra do resultado da Copaíba. Vamos levar o didgeridoo, vamos levar o ukelele, vamos apresentar aqui os passarinhos que contam histórias e um pouco dos vídeos, porque um trabalho que estamos fazendo é documentar, né? Documentar experiência. Então, não só fica na oficina, sino que estamos fazendo vídeos para também visibilizar o trabalho dos artistas convidados, né? Para que as pessoas também possam ter uma pauta. Olha, que legal isto, vamos tecer juntos, né? Uma memória do que tem sido feito. E isso está se disponibilizando no canal do Instagram da Botica de Palavras. E proximamente no YouTube, estamos fazendo uns pequenos cortometragens do que tem sido a experiência. Eu acho que é muito importante esse caminho, né? Porque a gente, né? Quem está fora, dizer, poxa, começa a conhecer no Instagram, no YouTube, né? E aí mostra, diz, pô, quero conhecer, e aí nasce também um apoiador, né? Eu acho que é importante esse caminho hoje, tudo, como a gente estava falando aqui em off, tudo é esse mundo digital, né, que veio para ficar e a gente não escapa, né? Então tem que saber, acho que usar com sabedoria, né? Eu acho que é importante. Sempre eu uso, né? Porque o digital é neutro, né? Então não é mal nem bom, né? É como nós usamos, né? Eu acho que é mais uma ferramenta, né? Para a gente, né? E como é que é essa questão que você vê, né? Da formação para a criança, até para o adulto, né? Da contação de história. Porque é outro processo, né? Você lê um livro, é um processo. Você ouve, é um outro sentir. Para mim é assim, né? Que eu leio um livro ali de história, um livro, poxa, é um processo mental que eu faço. Mas quando eu sento e ouço uma história, é outra coisa, né? E o que eu quero é perguntar para você, como é que você vê isso na formação do ser humano? Para mim, a contação de histórias é uma calanta ao coração, né? Você está semeando em quem você está contando sementes de vida, né? Daí que é tão importante que a gente escolhe para contar. O que eu tenho aprendido na Amazônia é que o conto, o canto, é um sopro, é um rezo. É uma coisa muito espiritual, é uma esfera de você querer acompanhar o outro, é cuidar com palavras. Então, se a gente sigue pensando a ideia de formação de leitores, em índices de leitura, sim, quantos livros lê por ano, tem que ler desde a criança porque você vai ser uma pessoa de sucesso. Se a gente pensa a leitura em voz alta, a leitura de livros em termos quantitativos, a gente perde o que significa a experiência humana de fazer ninhos com palavras. Vamos falar minha palavra em espanhol, que é acalantar, né? Fazer ninhos com palavras. Então, a formação de leitura desde a infância é você saber que pode cuidar o outro com sua voz, que você tem tempo. Uma das coisas mais preciadas no momento que já a gente vive neste siglo é o tempo, que a gente não tem tempo para nada, né? Todo mundo está correndo, não tem tempo, não tem tempo para ler em voz alta. Pega aí um audiobook, coloca para a criança, pega esse negócio do brinquedo. Não, vamos pegar um tempo para contar histórias. E as histórias não vêm dos livros, conta a história de como que você cresceu, que ervas você come na sua casa. Vamos contar uma história com a comida, né? Cultura alimentar. As histórias estão feitas da vida. As histórias nascem da experiência da vida, não vem do que a gente está vivo. Sim. Então, quando você tem uma criança, é dar um tempo de amor e de afeto para contar essa criança um mundo, puxar abraçar com uma história.
vou te acompanhar, quero te contar esta narrativa, porque você depois, quando cresca, ou agora pronto, vai encontrar um sentido dessa narrativa para você. Então, para mim, a contação de histórias é o jeito de acalentar o outro e falar, estou presente para você, estou aqui. Não estou lá sumido no telefone, não estou lá sumido no controle remoto, não, estou aqui. Te acalentando com uma história e tirando meu tempo e meu afeto para que você cresça com amor. É um jeito de demonstrar ao outro que você ama, mesmo sem que você conheça. Quem conta histórias tem um amor pela vida, um amor por encantar o mundo, porque a história está feita disso, de coração. O contação de histórias é coração e respiração. Né? E quem conta com o coração está dando aliento para o outro, está soprando vida. Estou te entregando uma semente. Eu viajo como paneiro, como contadora de histórias. E o paneiro tem sementes de borracha. E cada semente é uma história. Então, se eu vou te contar uma história, eu vou te entregar hoje uma semente de vida que eu vou plantar em você. E essa semente vai ter seu tempo. Ela não vai crescer agora. Ela tem tempo. E na hora que você precise, essa semente vai crescer em você. E aí você vai poder colher os frutos dela. Então, para mim é isso. Estou pesquisando isso já há 13 anos da minha vida. Mas o que eu sinto nesse presente é isso. É um jeito de oferecer amor para o outro. Que lindo, né? Acho que é isso, né? A contação de história é uma forma de amar, né? De cuidar, de guiar, como você fala, né? Que com a história, ela é diferente, a história, porque a gente conta ali de forma didática alguma coisa, né? Ela fica, você grava, né? Mas a história, ela marca, você não esquece, né? A história, ela tem um poder de a gente memorizar, porque tá com afeto, né? Se vem com emoção, né? Grava, né? Então, eu guardo histórias assim, né? Da minha avó, do meu avô, assim, que me marca, né? Você não esquece jamais, né? Que foi isso, foi passado com amor, né? A história, eu gostaria de né? perguntar para você, porque você é poeta, né? O que levou você a escrever sua poesia? Que foi esse impulso em você que levou a escrever esses poemas? Minha nossa, é o que me leva, é a paixão, o amor do que eu sou perpassado pela própria natureza, né? Pelo universo, pela fauna, pela flora, tudo que me perpassa, né? Que me traz beleza, eu quero pôr no papel, eu quero me expressar, eu quero escrever, eu quero verbalizar, né? Declamar uma poesia. Porque é beleza, em tudo há beleza. Mas você precisa notar. Que eu não vejo beleza numa formiga, mas tem beleza. Eu não vejo beleza no inseto, eu não vejo beleza numa barata, mas tem uma beleza. Que você foi ensinado que é um ser, né, rastejante, tem que esmagar, mas se você olhar bem, tem beleza. E aí quando você vê a beleza, você quer pôr no papel, você quer declamar, você quer fazer um filme, você quer contar uma história. É isso, em tudo há beleza. Eu uso sementinha aqui, quando você vê a beleza, você quer expressar, quer contar. É isso, né? E como você falou da semente, né? Então é isso, eu acho que a contação de história é isso, é a semente, né? O outro é a terra e a gente está lançando aquelas sementes que vai crescer no seu tempo, né? E aí... E a poesia para mim é isso também, é semente, né? A gente sai jogando as sementes pelo caminho, né? Umas nascem, outras não, mas você vai jogando a semente, né? Eu acho que é isso, né? Eu encanto, eu me encanto, assim, eu vejo beleza em tudo, né? A gente tem um poeta aqui, Mayra, um poeta, eu falo que tem aqui, que ele está presente, claro, que já fez a passagem, já está, né? Em outros planos aí, que é um poeta, não acriano, mas é um poeta do Mato Grosso do Sul, que é um poeta conhecido em todo o Brasil, que é o Manuel de Barros. Né? El apanhador de desperdício. Então, o Manuel de Barros, assim, para mim, é um dos meus favoritos. E ele é chamado poeta das miudezas. Que ele olha para uma lesma e ele vê beleza ali. Ele olha para algo insignificante, né? O cocô do pássaro, aí ele faz o poema ali. Né? Como é que você vai ver isso? É beleza, a beleza está aí, está posta, né? Nas pequenas coisas. Então é isso, a grandeza da arte, né? Então, da contação de história, do poema escrito, né? Do filme que você assiste e é impactado, né? Então eu acho que tudo, em toda a arte, eu acho que perpassa também, Mária, a contação da história. Porque os nossos ancestrais, antes de tudo, de qualquer arte, era contar a história, né? Que era a forma de passar o conhecimento, a sabedoria, né, o sentimento, a forma de cuidar,
Porque o que é um filme? É uma contação de história. O que é uma música? Você está querendo contar uma história na música, né? E o que é um poema? Eu estou tentando contar uma história num poema. Então, seria isso também ou não? E a né? disputa, e finalmente eu acho que é isso. Estamos num mundo que disputa quem conta a história. Então, o mundo que a gente vive é um mundo de narrativas, né? Isso não falou isso. Tem um autor que escreveu um livro que se chama Sapiens, um autor, creo que é Yuval, se não me engano. E o cara fala que o nosso mundo está feito de histórias. Quem conta a narrativa e qual narrativa tem mais credibilidade, entendeu? Então, quando você fala de narrativa, tá mágica o encanto, mas a gente vive num mundo que está disputando narrativas. Então, a gente precisa ter essa claridade. Como é que que semente de vida, voltando para Raymond Williams, né? Que ele fala, a gente está na disputa pelos imaginários, né? E que sementes você planta? Sementes de vida ou sementes de morte? Né? E nesse sentido, a gente precisa muito ver qual é a luta dessa narrativa que temos, porque a narrativa cria vida. Todo mundo acredita numa narrativa, acredita, não sei, na Netflix, acredita na Amazon, acredita no consumo, né? A gente cresceu nessa narrativa. A gente precisa, pegando a Manuel de Barros, que fala que ele gosta mais das palavras que moram no chão, tipo pedra, sapo, né? A gente precisa reflorestar nosso imaginário. Não? Reflorestar nosso pensamento, nosso coração. E como a gente refloresta? Ouvindo os fios da natureza. Linda. E além disso, ouvindo também quienes se deixam encantar por esse fio da natureza e escrevem, e criam, e fazem filmes, e fazem arte, né? Porque são pessoas que conseguem se comover com isso pequenino, que é o imenso que tem. Mas que como não tem tempo, você fica apressado, né? Porque eu também passo por isso, né? Eu tenho um projeto onde eu dedico poesia por telefone, falava com Magno há uns dias. O poema que as pessoas mais pedem para dedicar se chama Te Desejo Tempo, de uma autora que se chama autora alemã, né? Henry Millet. E as pessoas dedicam esse poema sempre para aniversário. Eu parava a falar com Magno esses dias, mas por que dedicam tanto? Porque a pessoa não tem tempo. Quando você liga para outra pessoa a dedicar um poema, a pessoa tem que parar e parar. Olha, está me dedicando um poema? Aí precisa parar o barulho e se sentar e ouvir. E nesse instante da arte, aí se cria um espaço, uma rachadura, onde a beleza pode ser percebida. Precisa do silêncio. A música precisa do som, né? Exatamente. Também. Então, eu acho que esses são os conjuros poéticos, né? É muito lindo poder sentir essa potência. Eu gostei muito aí quando você fala, Mayra, da questão do reflorestar, né? O nosso imaginário. O que me veio assim na hora que você falou isso é como cada ser humano, a gente entra nesse mundo, né? Que já está aí posto, todas as estruturas, e a gente entra quando criança, né? Com a imaginação a mil. A gente entra como uma floresta densa, né? E virgem, e verdejante, e potente. Só que aí vem essas estruturas, né, capitalistas, vem o Estado, vem a religião, vem a família, e aí destrói todas as árvores do teu imaginário, né? E aí solapa tudo, e aí vem o convite, né? A gente tem que se reflorestar, né? Porque o mundo está aí, esse mundo, né, pernicioso que é posto aí, que você tem que produzir, tem que ser uma máquina, trabalhar dia e noite, não pensar, não imaginar nada. Então, acho que fica esse convite, né? Vamos nos reflorestar. Como é que está o teu reflorestamento aí, do teu imaginário? Você que está nos acompanhando. Como é que está o teu imaginário? Está verdejante, cheio de árvores, né, frutíferas, ou está desértico? Fica essa pergunta, né? E como nós podemos reflorestar juntos, porque acredito que o que as árvores ensinam, pelo menos o que estou aprendendo na floresta, as árvores funcionam pela cooperação. Tudo é resultado da cooperação, dos fios das árvores que se comunicam para ajudar uma a outra. Se o imaginário do outro está arrasado, como posso reflorestar, como posso ajudar a encontrar um caminho para não reflorestar? E acho que a música, a gente gostaria de deixar aqui um pouquinho um vídeo de Magno com o som do didgeridoo, é esse convite, né? Um jeito da gente se reflorestar conjuntamente. Se você está sozinho, ou se sentindo, se abre, procura, né? Um poema, uma pessoa visita uma biblioteca, está um tempo para tomar um café e escutar. Acho que tudo isso nos ajuda, não? A cooperativamente poder nos reflorestar. É isso mesmo. Nós vamos ouvir, prepara um vídeo aí pra gente, mas antes do vídeo, Wendel, né, é o que você falou, que já é comprovado cientificamente, né, que as árvores, pelas raízes, né, as árvores percebem uma árvore que está
perecendo, que já está perdendo força, e as outras percebem e manda por baixo, pelas raízes, ajuda. Eu falo, minha nossa, que fantástico, que belo. É assim que nós temos que agir. Toda a sabedoria que nós precisamos para viver, já está aí, gente. Está na natureza. Quando você olha uma árvore, olha um pássaro, cada árvore tem um formato, tem um tamanho, tem um fruto. Então, cada ser humano tem uma missão para cumprir, tem algo para cumprir, né? Então, basta a gente olhar e dizer, poxa, qual é a minha, né? É qual isso. É a minha? Vamos lá. Vamos lá. Ei. Rausch, gente querida, saudação a todos e todas. Eu me chamo Magno de Oliveira e estou aqui hoje para apresentar este instrumento de didgeridoo, o qual fez parte do projeto Literatura ao Pé da Copaíba, que é justamente esta árvore que estamos aqui, que na língua rantiacunha ela recebe o nome de buchiche, né, na língua do povo runicuim daqui do Acre. E eu vou explicar um pouco sobre este instrumento, o surgimento, como que ele surge. Este instrumento ele é de origem aborígene australiana. É um instrumento que tem cerca de 40 mil anos de existência. É o primeiro instrumento do mundo aqui para o Ocidente. E ele surgiu assim. Uma noite estavam os aborígenes em volta de uma fogueira celebrando a noite. E nesta fogueira havia um tronco que estava repleto de cupim, e os cupins queimando estavam saindo, agonizando pelo tronco que estava ocado e saindo os cupins. E um deles, dos aborígenes, se sentiu sensibilizado com o sofrimento dos cupins e retirou aquele tronco que continuou queimando. E para tirar os cupins de dentro do tronco, ele fez assim, ele soprou no tronco que era ocado, né? Desta forma. E ao soprar, eles descobriram o som, saiu esse som, eles descobriram esse som, e os cupins que estavam dentro do oco da madeira subiram ao céu e formaram as constelações. Então, para os aborígenes australianos, é dessa forma que surgiu as estrelas e, ao mesmo tempo, o som, que eles descobriram o didgeridoo e foram estudando, que é o som da natureza. Rausch, gratidão a todos e todas. Que lindo, né? Que bacana, parabéns. Um pouquinho isso que a gente está levando, né? E aproveitando também, pra gente falar do Instagram, né? Fala um pouco do Instagram, Botica de Palavras. Botica de Palavras. Esse é um projeto que estou desenvolvendo desde 2020, na pandemia. De fato, foi David Menezes, um dos primeiros colaboradores. David, sempre no coração. Parabéns, David. Porque quando eu voltei do Brasil, eu conheci a Krenak, minha Ideias para Adiar o Fim do Mundo. E eu gostei tanto de um trecho e falei, David, me ajuda a traduzir esse negócio. E ele gostou e falou, vou te musicalizar. E musicalizamos. E aí surgiu a Botica. E a Botica de Palavras é um paneiro onde eu dedico, creo, poesia por telefone e por vídeo, né? Então, ligo para as pessoas por telefone, dedico poemas, faço o que também chamo botica sonora, né? Que são vídeos, gosto muito do audiovisual. E então a Botica surgiu como isso, depois foi evoluindo e agora é mais um paneiro para pesquisar narrativas de povos originários, né? É porque eu fiz meu mestrado sobre isso, narrativas orais nas infâncias indígenas. E aí essa caminhada agora, né, de procurar poetas, mulheres indígenas, artistas, sim, e trazer todo esse reflorestamento, porque acredito que o reflorestamento começa por como nutrimos nosso imaginário. Para mim, um caminho, um dos múltiplos caminhos como água, é a poesia dos povos originários, esse olhar sobre a vida sensível, que cuida.
Então, isso é um pouquinho a botica. Então, eu gosto muito de ler Bibliotecária da Mata. Então, vou lendo, vou fazendo rascunhos e vou fazendo os vídeos, né? Então, aí um pouquinho os trechos das viagens. Gosto muito de viajar. Então, em um lugar que chego, procuro qual é o poeta, o literal, os escritores, escritoras de lá e trago, né, essa voz. Então, também é um jeito de fazer uma oferenda para as paisagens, né? Como com minha palavra, deixo uma oferenda aqui. Né? Deixo esse poema na água, na montanha, onde seja. E esse é um pouquinho o caminho da botica de palavras. Muito belo, é a minha parabéns. filhotinha, né? Lindo, lindo. Gente, vamos, né? Você que está aí nos acompanhando, né? Entra no Instagram, conhece um pouco mais do trabalho, né? Segue ela, que bacana, gente. Lindo. E também podem ver depois o perfil de Magno, né? Que Magno, como falei, Magno vai ser outro convidado em outro espaço, mas porque Magno é parceiro, a gente faz junto esse projeto. Sim. Para conhecer o trabalho que faz com a couro vegetal, que vocês sabem que Acre é um estado muito desmatado, né? Que tem boi e cortam tudo. Então, ter projetos que estão trabalhando com a borracha, com a seringa para fazer arte é muito urgente. Então, tem este cara lá no meio do mato, artista, fazendo esta arte poderosa. Então, é importante a gente compartilhar todas essas ideias que também não reflorestam, né? Então, um pouquinho disso. Ótimo. E aí tem história pra gente? Eu queria ler uma história. Porque a gente falou tanto, né? Agora acho que uma história cairia muito bem, né? Pode ser. Este é um dos livros, se chama O Livro das Árvores, do povo mal chamado Chikuna, né? Nos 80, agora se chama Maguta. E este livro é feito por a Organização Geral dos Professores Bilíngues, lá do Alto Solimones, porque eu estava morando em Letícia, que é fronteira com Tabatinga, no Brasil, com Peru. E lá eu comecei a pesquisar sobre a narrativa dos povos originários Maguta, né? Aí eu recebi este livro de presente, professora Sandra, que foi quem me apresentou Ginipapo, né? Que é minha mestra, é este espírito. Não sou preta porque gosto de ser preta porque sim, sino porque essa é uma planta da floresta muito importante, que é o Ginipapo, Guito, Nani, E aí, neste livro, tem um trechinho que eu gosto muito, falando das árvores. Qualquer vida é muito dentro da floresta. Se a gente olha de cima, parece tudo parado, mas por dentro é diferente. A floresta está sempre em movimento. Há uma vida dentro dela que se transforma sem parar. Vem o vento, vem a chuva, caem as folhas e nascem novas folhas. Das flores saem os frutos e os frutos são alimento. Os pássaros deixam cair as sementes, das sementes nascem as árvores. Vem a noite, vem a lua e vem as sombras que multiplicam as árvores. As luzes dos vagalumes são estrelas na terra, e com o sol vem o dia. Esquenta a mata, ilumina essas folhas. Tudo tem cor e movimento. Tem aqui esta imagem. Eu gosto muito desse poema, porque permite ver que a gente parece ver uma mata verde, né? Tudo é o mesmo verde, mas só quem entra no mato percebe que tudo tem vida, que tudo tem uma história, que tudo tem uma mãe. E todos nós somos mais. A mãe não é quem pare somente, somos mais na medida que podemos cuidar o outro, dos jeitos que cada um consiga cuidar. Alimento, música, poesia, canto, escuta. Isso é ser mãe, é cuidar, né? E para minha floresta sou uma mãe que ensina para quem tem a coragem e a humildade de entrar nela e aprender a ouvir. Então, é isso que eu queria deixar por aqui. Que lindo, lindo, lindo. É isso, vamos chamar. Tem uma data, você falou, eu acho que era bom frisar novamente, vai ter tem uma data já marcada para algum movimento lá na área? Sim, na área viva vamos ter uma oficina. O 10 de maio vamos ter uma oficina. A gente vai ter uma que vai ser já por conta. A gente vai acabar o projeto do edital, aí isso a gente continua, porque se não tem, a gente tem que manter. Aí depois começam as parcerias. Então, no 10 de maio, se tudo dá certo, a gente vai ter a Dona Zenaide e a Lê do Baquimirim, lá na área viva, e com a família indígena Runicuí lá. Então, queremos fazer uma trilha itinerante, né? Contando histórias na Samaúma, contando histórias na Copaíba. Então, a ideia é que seja esse dia, a gente vai estar partilhando o cartaz, a publicidade. Sim. E o 23 de abril, né, a próxima semana, vai estar na biblioteca pública, né? Assim, somos Magno e eu, né? Vamos levar um pouquinho do que tem sido o pé da Copaíba. E eu acho que por agora está assim. A gente está acabando de combinar outras,
Mas, por enquanto, 10 de maio, na área viva, vamos tentar fazer um movimento bem legal, ver se podemos ter pessoas que visitem. E o 23 de abril, na Biblioteca Pública, 9 da manhã, para comemorar o Dia do Livro, vamos ter como uma partilha, um bate-papo sobre a Copa IVA e as sementinhas que temos ido cultivando neste tempo. Que lindo, aí, gente. Fica o convite, né? Acho que é muito encantador o projeto, né? E eu acho que é isso, a gente ir, levar as crianças, os filhos, né? E é esse poder da palavra, né? Eu acho que, como diz algumas culturas, né? No princípio era a palavra, né? Acho que a palavra é que cria tudo, né? Então, a palavra vai criando, né? A história que a gente vai, as narrativas, né? As histórias, a gente vai criando o nosso mundo, né? Vai fertilizando, vai reflorestando com a palavra, né? Como a palavra é poderosa, gente, né? Como a palavra é poderosa. Ela tem esse poder. Agora que você fala isso, Ale, tem uma música de Rodolfo, né? O Vento. Eu chamei o vento. Chegou, eu lembro muito. Foi na terça oficina que tivemos com o Rodolfo. A gente fez uma oficina sobre a curupira. Né? A gente chamou a curupira. Aí a gente brincou com a curupira. Aí no final tiramos uma foto, que acho que está no Instagram, e aparece uma chinela de uma criança aí justo na foto. A curupira é conhecida porque tem o pé virado, né? Isso. A gente ficou rindo no final e o Rodolfo falava, o que você chama, chega. De um jeito ou de outro, mas chega. E se alguma coisa ensina a medicina e a floresta, é que a gente cria o mundo com o que a gente pensa e com o que a gente fala. Então, nesse sentido, tomara que a gente consiga no dia a dia, e é um desafio, porque é coerência, que eu crio na minha vida, que eu crio no outro. Exatamente. A palavra doce, a palavra fria. Eu falo isso também falando para mim mesma, porque é uma escola. Aqui eu aprendi agora, né? Mas sempre penso nisso. Como é que a gente enfria os povos da Amazônia colombiana, falando da palavra doce, da palavra fria. Você, para falar, tem que ter palavra fria, tem que ter coração contento, tem que ter coração doce e falar para o outro com essa palavra. Eu acho que se a gente começa a ter essa observação no dia a dia, nas relações mais íntimas que a gente tem, sendo muito difícil, porque é um desafio, mas a gente começa nesse cuidado com como me relaciono com você, como posso falar, acho que a gente pode construir, pode tecer um paneiro de vida muito mais sadio e muito mais amoroso, né? Que está no primeiro fio, que é o hogar, o lar, e aí se vai expandindo, né? Essa consciência que nossa palavra cria, ou nossa palavra destrui, arrasa. Esse poder que nós temos. Somos criadores da vida. Temos o sopro divino. Você fala, cria. E se você cria ruim, está também machucando o outro. E isso é uma lembrança que acredito que temos que ter muito presente. É isso mesmo, que você cria, né? Tanto constrói como destrói, e aí destrói o outro, mas destrói a si mesmo também, né? Porque não é só o outro, ele volta para você, né? Eu achei muito interessante um sábio falando que, ó, tudo que a gente fala aqui, né? Tudo que nós falamos aqui até agora, ele fica no universo. Ele não vai ser apagado, essas palavras. Eu fiquei imaginando isso. Falei, minha nossa, que lindo! Que negócio transcendente. O que eu falei aqui, ela vai ficar rodando aí o universo todo e não tem mais fim, né? Então, assim, é isso. Acho que a reflexão é a gente ter essa mentalidade da palavra, né? Porque o que a gente fala vai verbalizando, vai pensando, verbaliza e ali se torna uma ação. Então, para a gente e para o outro, né? Então, acho que é isso. Porque tem palavras que eu lembro, assim, que eu não me esqueço, né? Que são palavras de uma professora, quando era, acho que na primeira série, segunda série. Até hoje está ressoando na minha mente. Ó, você é burro. Você vê, então, uma palavra maldita, né? Só que aí tem uma questão. Porque a palavra é uma semente, né? Que o outro jogou uma palavra maldita, né? Uma palavra de destruição, mas aí também cabe a você não deixar germinar. Potente. É uma escolha também, que é uma semente. Tudo que se fala para mim, você falou, jogou uma semente boa, eu vou regar ela vai ficar aqui que ela vai florescer. Eu abraço ela. Você jogou uma semente má, né? Maldita, opa, essa semente aqui já descarta ela, né? Então, acho que a gente tem que ter essa atenção de jogar sementes boas e não deixar as sementes malignas, né, penetrar e florescer. Porque aí, quando a semente vem, você é fácil de pegar ela e tirar.
Agora, se você deixa ela, alimenta, ela cresce, se torna uma árvore, aí para tirar, meu amigo e minha amiga, vai dar trabalho. Vou te falar. Vai dar trabalho, Magno. Isso. Então é bom ter essa, né? Então a gente que trabalha com as palavras, eu costumo dizer assim, que eu sou um serviçal do verbo, que é o verbo da palavra, né? Porque o poema que eu recebo, eu não sei quando é que vai vir um poema, eu não sei o começo dele, eu não sei o meio dele e nem o fim. Que eu não vou escrever sobre algo, né? Então eu tenho que vir até a minha palavra, o meu processo de construção de um poema. Então eu não falo, eu vou escrever sobre uma árvore. Eu não faço isso. Então ela vem até mim. Então, olha aquela árvore ali, vou escrever sobre ela. Copaíba, né? Eu chego lá, olho para Copaíba, Magno, vou fazer um poema para Copaíba. Não vai. Não. Eu chego lá, onde eu estiver, né, eu estava num semáforo, aí parei de carro, aí no semáforo parei. Aí olhei para a direita, assim. Ai, nossa, que árvore linda! Uma árvore linda, linda. E aquela árvore começou a penetrar dentro de mim. Eu falei, minha nossa, que árvore linda. Aí surgiu. Que coisa linda. Né? Eu não parei para dizer, ela que entra, né? Então é isso. Então meu processo é muito isso, né? Vem, né? Eu não vou, né? Não vou, porque eu não consigo, né? Eu não tenho esse poder, né? Esse poder de... Então é isso. Acho que quando a gente se abre, tá ali, vem, né? Acho que é fantástico. Mas cada um tem a sua forma, né? De produzir, de fazer, né? Essa está muito potente. Mas, Mayra, é isso. Eu estou feliz em receber você aqui, né? O tempo passa muito rápido. Queria que você desse as suas considerações finais. Fica à vontade para falar com quem está nos acompanhando. Tá bom. Nossa, são sempre os momentos finais. Não, eu acredito que é agradecer também a conversa, né? A escuta. Porque isso que você falou agora no final é o mais lindo, né? Saber que quando a gente conversa, é o incerto, né? A conversação é uma coisa como o rio. Tem um curso, mas o rio se abre em meandros, né? E volta. Então, agradecer por essa escuta, porque também me trouxe esse assombro, né? Se eu estou empolgada por algo, se algo me assombra, eu preciso contar. Então, acho que eu também estava precisando dessa medicina, porque a palavra também é uma medicina, né? Então, agradecer por você aceitar este espaço, por receber a Copaíba, né? Por permitir-nos tecer este fio. E eu acho que o convite é para que as pessoas que nos ouvem possam isso, seguir procurando, né, os projetos que a gente está fazendo, mas além disso, aceitar, né, essa escuta da vida. Eu acredito que é começar a perceber isso pequenino que está em todo canto e a colaboração, né, o trabalho conjunto, esse tecido do paneiro. Então, posso falar muita coisa, mas só com o ginipapo, que está aqui em minhas mãos, né? Com Cauré, que é meu passarinho que me acompanha, né? Japinim, Xaná, que é o pássaro cantor. Agradecer-lhe às pessoas que estão aqui presentes e lembrar que todos nós somos semeadores de vida e de palavras, que simplesmente, não é simplesmente, mas deixar-se comover pela beleza da vida e semear palavras de vida uns nos outros e que venham para a floresta, que a Amazônia é um lugar que espera vocês estarem aí. Estamos tecendo um paneiro de alegria, de comunidade, e quem queira aceitar o convite é só escrever para a gente. Precisamos muitas mãos juntas para que o paneiro da vida possa nutrir a muitas pessoas e dar vida a muitos passarinhos que possam chegar a comer nessa árvore da vida. Então, acredito que é isso, né? Agradecer a Acre, a Magno, né? Que foi criador desse projeto. Magno escreveu a mão, literalmente, o projeto, escreveu a mão, depois passou. E lembrar que assim se começam as grandes coisas. Magno sempre me ensinou algo, pode ser que eu não fale certo, mas se você, a gente falou, se você quer ir longe, você vai sozinho. Não, se você quer ir rápido, você vai sozinho. Mas se você quer ir longe, vá acompanhar, né? E um sonho que se sonha só, é um sonho só. Mas um sonho que se sonha junto é realidade. E agora eu estou aprendendo isso. A floresta ensina que as coisas só são possíveis se a gente se junta e faz comunidade. Só nesse sentido a gente vai conseguir segurar o céu que está próximo de derrubar sobre a gente. E é isso. Muito obrigada a você por nos receber. A Wendel, que está aí na câmara. Grande com a Wendel. mágica. Obrigado, Wendel, né? A esta casa que é financiada por muitas pessoas. Isso. E é isso. Só alegria e gratidão. Perfeito. É isso. Aproveitando a sua fala também,
E dizer que tudo é isso, tudo na vida começa pequenino. Toda árvore gigante que você vê foi uma semente. Né? Hoje, né, estou aqui, 1,70 m, mas fui um bebezinho, né, foi ali algo bem pequenino, né, e a gente vai crescendo. Então tudo começa pequenino, gente. E vai tomando as grandes formas, né? E é isso. Então, e também para encerrar, quando você falava, que é isso, a vida é isso, a vida é uma grande semeadura. A gente está todo tempo semeando. Então, é como você falou, a gente está caminhando e está semeando. E a gente sempre, a vida é assim, sempre você tem que voltar. Nunca você passa um caminho, nunca eu vou fazer aqui de qualquer forma, porque eu nunca mais vou voltar aqui. Sempre a gente volta. Acho que isso aí a vida nos ensina. Então, é bom de passar nos lugares, ô Magno, semeando coisas boas, né? E aí, tipo, tá deserto onde você tá passando, você tá semeando. Imagina, né? Você está caminhando num lugar deserto, difícil, mas você está semeando coisas boas. Vai, segue em frente. Porque no momento que você tiver que voltar, aí você vai voltar e você vai, poxa, olha que caminho bom, cara. Olha essa árvore que está me dando fruto e flor. Ah, foi eu que plantei quando eu passei. Que coisa né? É isso, né? Então, foi eu mesmo. É Porque quando você faz para si mesmo, quando você semeia no outro, você está semeando para si mesmo, para a sua própria vida. Então é essa reflexão que fica, né, do poder da palavra. É a palavra que cria, que cura, né, que liberta, que também adoece. Mas vamos usar a palavra para semear coisas boas. Né? E as palavras que cria guerra. Mas a palavra também cria a paz. E é isso. E a gente escolhe criar a paz e criar a vida através das nossas palavras. Então é isso, gente. Gratidão, Mayra, gratidão, Magno, obrigado, Wendel, e obrigado por você que nos acompanhou até agora. Então, até o próximo podcast nos Tempos do Norte. Gratidão.